Entre novamente, gente. Boa noite, gente. Caiu, voltou. É assim que a gente faz, é assim que a gente vive, né? Muito obrigada por todos que estão aqui, por todos que estão entrando, por aqueles que estão voltando. E hoje eu quero falar de um tema que é muito, muito, muito importante, pois esse tema ele vem tanto daqui das redes sociais quanto das minhas clientes. Queixas, né, que envolvem aí uma questão de pertencimento, né, pertencimento a si mesma. Então, o tema desta live é: parece que eu não vivo a minha vida, parece que eu não estou vivendo a minha própria vida. E quando nós temos essa impressão de que não estamos vivendo a própria vida, a gente já está num nível de consciência sobre isso. Porém, muitas vezes, isso acontece de forma inconsciente. A pessoa ela fica tão no automático que ela não tem noção, ela não toma consciência de que ela está perdendo o seu bem mais precioso, que é a própria vida. E ela acaba barganhando, né, essa vida, esse tempo, essa qualidade de uma vida incrível, maravilhosa, em detrimento de outras coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer aqui para vocês algumas percepções sistêmicas sobre esse assunto, algumas posturas de solução para isso quando você tem essa impressão, e também algumas dicas para que você observe o quanto que você está conectado com a realidade da sua vida e vivendo a sua vida plenamente. E o quanto que isso está saudável, o quanto que está doentio. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E quando chegar lá no final dessa live, para quem está ao vivo, desse vídeo para quem está assistindo gravado, muitos terão a sensação de que já dominou o assunto. Já sei o que fazer para me conectar com a minha vida e viver muito mais feliz. É só fazer aquilo ali que a Aline está dizendo, é só trouxe alguns insights ali daquela live e tá tudo certo. Gente, estou aqui como um passo, né, para trazer um primeiro passo para você diante desse assunto que é complexo. Nós estamos falando de uma vida. Quantos anos você já viveu? Então, em um momento, a gente pode trazer para a consciência algumas percepções, mas a gente precisa se aprofundar nessas questões. A gente precisa tomar consciência de que nós devemos investigar, ser os melhores investigadores de si mesmo, tá? Então fica aí já essa dica para você, que muitas vezes se contenta com a gotinha homeopática de solução para uma questão profunda, que envolve conhecimentos internos, o seu conhecimento que envolve a sua vida. Primeira coisa que eu vou dizer para você, primeira não, porque eu já falo um monte de coisa aqui, né? Mas vamos lá. Continuando o rolê aqui. O que acontece com essa sensação da pessoa sentir que não está vivendo a vida dela? Por que isso acontece? Como eu disse anteriormente, quando a pessoa toma consciência disso, né, é porque ela já tem um nível de percepção sobre si. Então ela toma consciência, ela fala: pera aí, tem alguma coisa estranha. Parece que eu não estou vivendo a minha vida do jeito que eu gostaria. Parece que eu fico barganhando com todo mundo. Então, quando ela toma essa consciência, é porque ela já está na condição de se movimentar, de fazer alguma coisa. Porém, a maioria não tomou consciência disso. A maioria está desconectada da própria vida e de forma inconsciente. Então, buscando algumas coisas... Deixa eu desligar um alarminho aqui. Buscando algumas coisas ou trazendo, né, algumas formas de nutrir a própria vida sem perceber que está fugindo do viver. Então existem pessoas que têm preguiça de viver e você vai entender isso até o final dessa live. Como eu disse para vocês, eu ouço com muita frequência nos atendimentos: Aline, parece que eu não estou vivendo a minha vida. Vou até colocar esse tema aqui, gente, porque é importante, né? Pera aí. Vou colocar o tema da live aqui. Parece que não estou vivendo a minha própria vida. Quem já ouviu isso, gente? Ou quem já se sentiu assim? Conta aqui, vamos interagir comigo. Quem já ouviu isso de alguém ou quem já se sentiu assim, que parece que não tá vivendo a própria vida.
A questão principal aí é a desconexão com a realidade. A pessoa que tem essa sensação, tem essa percepção de não estar vivendo a própria vida, ela está desconectada com a realidade. Ou ela está presa numa história do passado, ou ela está muito ansiosa com alguma questão do futuro, ou ela está presa em questões sistêmicas. Então a gente vai observar nesses 3 movimentos como eles acontecem e por que eles acontecem. Então, o que faz uma pessoa, uma mulher, ficar desconectada de si mesma? Muitas vezes as funções que essa mulher exerce faz com que ela se desconecte de si. Então, ou está 100% focada no trabalho, né? Ou está 100% ali se doando numa maternidade, ou num relacionamento afetivo, ou em busca de algo, estudando sem parar, né? Estudando para suprir uma necessidade interna. E quando ela menos percebe, quando ela menos espera, ela não consegue se perceber. Ela olha e ela se estranha, ela fala: quem é essa pessoa? Por onde que eu tô caminhando que eu não tô me sentindo perdida aqui? Eu tô parecendo que tô sem direcionamento, sem guiança interna. Tudo isso tem a ver com essa desconexão da realidade, com essa pessoa que tem esse desejo de felicidade. E muitas vezes, quando elas falam do desejo de felicidade, elas falam assim: eu queria muito voltar a ser o que eu era. Ela está diante de uma situação, de um conflito, e ela traz essa informação: eu queria voltar a ser como eu era feliz, né? E aí eu quero dizer uma coisa, gente: é impossível. A verdade que existe nessa questão é que é impossível voltar a ser o que você era, né? O rolê é pra frente, a paz olha pra frente. O futuro é você olhar para aquilo que foi com gratidão, reconhecimento e bola pra frente. Eu coloquei uma frase aqui que diz assim: a verdade é uma só, voltar simplesmente não é a opção. Não tem como voltar. Quando a pessoa traz essa informação e ela diz: eu gostaria de viver como era antes, ela já está demonstrando uma forte desconexão com a realidade que ela está vivendo e uma falta de coragem e de maturidade para viver aquilo que ela está vivendo. Então, essa informação é muito importante. Porque quando você está conectada com a realidade que você está vivendo, você vai buscar uma solução para aquela situação. Você vai tomar decisões para poder viver bem, para viver melhor. É isso que acontece. E não olhar para trás e falar assim: eu não queria estar vivendo isso, eu queria viver como era antes. E não existe esse viver como era antes, né? O que ficou no passado tá lá no passado. O que você precisa é, no meio dessa neblina toda, encontrar a sua vida, se conectar com a sua essência interna, entender onde você se perdeu de você. Porque muitas pessoas trazem a queixa de relacionamento, que às vezes se dedicam muito ao relacionamento afetivo e que esquecem de si. Outras trazem questões que envolvem a maternidade, que envolvem o profissional. E quando a gente coloca isso numa constelação, a gente observa que o sintoma, muitas vezes, ele não apresenta aquela raiz. O sintoma vem só para apresentar que a pessoa precisa olhar para ela. O sintoma é a situação atual. Mas qual que é a raiz dessa questão? O que de fato te traz, né, de uma forma desconexa da sua própria vida? Boa noite, amor. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Então, como eu disse, é preciso encontrar a vida dentro de si. Mas essa sensação de não estar vivendo a vida, ela vem de uma atitude de barganha. A pessoa, ela barganha tanto, ela troca tanto, ela quer tanta atenção, ela quer tanto reconhecimento, que ela troca a própria vida implorando
o amor de alguém. Isso de forma inconsciente. Então, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa que vive 100% num relacionamento focada no outro. Que vive 100% uma experiência de casamento focada na casa. Sabe aquelas pessoas que ficam desesperadas com a casa e nunca tá bom. Foca 100% no marido e nunca tá bom. Foca 100% na casa, no ambiente e não tá bom. Outras focam 100% na maternidade e não tá bom. E nunca vai estar bom. Foca no trabalho e nunca está bom. Porque é uma pessoa que vive insatisfeita. Porque, na verdade, aquilo que ela busca satisfazer internamente nesses lugares, não são nesses lugares aí que estão as respostinhas para a pergunta dela. E eu quero dizer para vocês, a gente observa, né, na constelação, 3 tempos. Eu falo sempre isso aqui, quem me acompanha há mais tempo vai lembrar disso. Eu sempre digo, são 3 tempos: tempo presente, passado recente e passado remoto. O tempo presente corresponde à sua vida atual, desde que você nasceu até hoje. O passado recente diz respeito à vida dos seus pais, né, que veio antes da sua vida. E o passado remoto é a vida do sistema familiar, paterno e materno. Então a gente trabalha com esses 3 tempos. Na constelação, observa-se, né, em que nível que está o emaranhado. Ou seja, se eu não estou vivendo a minha vida, se tem algo que me impede de viver a minha vida, o que está me prendendo? Aí a primeira questão é, a sua própria história que está te prendendo? Será que esse percurso que você fez desde o nascimento até agora tem alguma questão que te prende lá atrás e que te impede de viver a sua vida? Segunda pergunta, será que o que te prende são questões relacionadas aos seus pais, a sua mãe, ao seu pai e a história deles antes da sua chegada? Ou terceira pergunta, será que o que te prende é uma situação que envolve o seu sistema antes da sua mãe e seu pai chegarem, que está lá nos avós ou bisavós? Então, são muitas perguntas que elas só terão resposta em uma constelação. Se a questão que te impede de viver a sua vida está relacionada à sua própria história, o que acontece? A gente precisa voltar lá e pegar o pedacinho que você deixou. É impossível viver a própria vida se está faltando um pedacinho de você. Pensa na sua história como um quebra-cabeça. E que a cada passo que você dá, a cada aprendizagem que você tem, a cada aprendizado que você tem, você vai preenchendo ali esse quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, gente, tem pouca peça não, são muitas peças, aquelas pecinhas bem miudinhas ali, difíceis de encaixar às vezes e difíceis de encontrar. Então, de toda a sua história, de todo esse quebra-cabeça, se o problema estiver dentro desse momento presente, a gente vai investigar para pegar essa pecinha e colocar, tava faltando essa pecinha aqui, ó, vamos colocar ela aqui. É aqui o lugarzinho dela. Ou seja, onde que estava essa pecinha? Muitas vezes você está carregando essas pecinhas na sua mão e isso tá te impedindo de viver a sua vida, porque é pesado. É pesado. A gente precisa deixar as coisas no lugar deles. A gente precisa deixar as histórias lá naquele momento que ela aconteceu. Só que, por teimosia, a gente traz, né, com a gente. Caminha com aquele peso todo. Quando, na verdade, a gente tem que colocar lá, no lugarzinho, aquela pecinha. Então, a primeira investigação é essa. Tá faltando pecinha para você remontar a sua história? É preciso buscar alguma pecinha lá atrás? E aí, nessa reflexão, quero ler as mensagens da Luciana aqui. Olá, boa noite. Eu ainda não superei o impacto da constelação na minha vida. Gente, a história da Lu é muito interessante.
E a gente chegou nesse nível com ela, né, Lu? A gente chegou nesse nível de buscar uma pecinha. E olha que interessante, essa pecinha que estava faltando era fundamental para uma situação que estava acontecendo no presente. O que ela precisou fazer? Reconhecer aquele vazio, aquele buraco, né? Aquela erosão que estava acontecendo para falar assim, tá faltando alguma coisa aqui. E essa questão presente veio como a informação. Olha por que tá faltando pecinha. E a Lu se encheu de coragem para poder buscar essa pecinha que estava faltando nela. E uma hora a gente vai falar disso, né, Lu? Será que pode falar já? Deixa eu ver se ela me autoriza aqui, mas eu acho que ainda não é hora. Se eu contar essa história da Lu pra vocês agora, eu vou me emocionar muito. Vocês sabem que eu sou chorona. E a gente vai até ter que fazer uma outra live, porque o tema é muito profundo, gente. No caso da Lu, sabe quanto de vida que ela barganhou por conta dessa pecinha que tava faltando? 20 anos. 20 anos. Ela me autorizou a falar. Vocês querem saber? A gente muda o rumo da live, não tem problema. Amanhã eu faço outra com o tema que a gente ia falar hoje. Quem quer saber aí, fala eu quero saber. Quero saber, quero saber, quero saber. Qualquer coisa eu chamo ela aqui pra falar também com a gente. Ai, gente, foi muito, muito emocionante. Nem eu consegui ainda lidar com o impacto dessa história. Tá curiosa, tá curiosa. Só você por enquanto. Flor, se tiver mais gente curiosa, eu vou contar a história da Lu. Eu vou contar uma versão, porque depois eu vou falar mais. Essa história é muito, muito interessante. Tô pronta. Eu quero saber. Cris. Eu vou contar a história da Lu, porque essa história, gente, ela mexeu comigo profissionalmente também, sabe? Porque eu contei na live passada, né, que eu tive uma crise de ansiedade e acabei me dedicando mais à constelação e contribuindo com a vida das pessoas. E só pela história da Lu valeu a pena ter voltado com tanta força e coragem. A Lu trouxe uma queixa, uma situação com o filho dela. Eu não vou expor a situação, mas uma situação assim que mexe com qualquer mãe, sabe? Uma situação que destrói qualquer mãe, uma situação que deixa qualquer mãe sem rumo, sem direção. Qualquer mãe, que a gente sabe que tudo que acontece com o nosso filho, a gente, né, se preocupa. E uma história que faz com que ela não vivesse a vida dela, com que ela olhasse para esse filho com preocupação, com muita dor e com a sensação de não poder fazer nada. Pensa você com seu filho precisando de você e você com a sensação de incapacidade, invalidez, de não conseguir fazer nada por ele. Você não poder fazer nada e com um peso muito grande por isso, uma culpa, uma dor. E quando a gente colocou essa história na constelação, a gente percebeu que essa dor dela, essa culpa dela, estava ligada com uma situação com a mãe dela. Tudo que a gente vive com o nosso filho, a gente pode olhar que tem alguma coisa com a nossa mãe. E as pecinhas que estavam faltando no momento presente da Lu, era uma situação de um distanciamento de 20 anos da mãe dela. A Lu não estava falando com a mãe dela há 20 anos. Ela carregava essa questão. Ela carregava uma dor que parecia o desprezo do filho dela por tudo que ela fazia por ele e que refletia no desprezo que a própria Lu deu pro amor da mãe dela. 20 anos que a Lu não falava com a mãe dela. E foi por meio de uma constelação, de um movimento de constelação, que a Lu tomou consciência e coragem
para falar com a mãe dela de novo. E é interessante o medo que ela estava de procurar essa mãe. Muito medo da reação da mãe. Porque o que fez, né, com que esse afastamento acontecesse foi a mãe dizer para ela: olha, você escolhe isso aqui ou me escolhe. Escolhe esse casamento ou me escolhe. E ela falou: eu vou escolher meu casamento, mãe. E virou as costas e nunca mais voltou. Mas semana passada ela voltou. E essa mãe estava tão preparada para receber a Lu, faltava coragem para a Lu para buscar. Para olhar para a mãe e falar assim: eu sinto muito pelo tempo que eu fiquei longe de você. Eu sinto muito pelo tempo que eu fiquei longe do seu amor. E agora eu tô de volta. E ela compartilhou comigo o áudio que a mãe dela mandou para ela. O primeiro contato foi via WhatsApp. E a mãe dela falou assim: eu estava te esperando. Eu vou chamar ela para contar que ela tá falando que conversou com a mãe. Vou te convidar aqui. Eu tenho uma frase que eu sempre compartilho com meu filho. Oi, meu amor. Você vai me contar ao vivo, nem acredito, cara. Foi hoje? Exatamente hoje. Fui lá hoje na casa dela. Como que Foi foi? muito lindo. Eu vou chorar, gente. Mudou o rumo da live. E nós não programamos, vocês sabem disso, porque já... Meu Deus, foi hoje, Lu. Foi. E foi, assim, incrível. Foi lindo. Ela tá enferma, né? Como eu te falei. Aí ela falou comigo assim, tinha uns 15 minutos que eu tava lá, ela falou comigo assim: depois que você chegou, eu sarei. Ai, gente. Foi assim. Gente, é uma questão que a gente precisa entender, que na nossa vida, às vezes a gente está distanciando dessa mãe, desse pai, não fisicamente, como a sua história, né? Mas internamente, de falta de reconhecimento. E quando a Lu faz um movimento de forma humilde, entendendo as atitudes dessa mãe, dizendo sim para essa mãe, do jeito que ela é, esse amor transborda na vida dela, na vida do filho dela, do trabalho dela. E como se não fosse pouco, né? O que aconteceu, ainda vou te contar uma novidade aqui, então, ao vivo. Meu filho começou a trabalhar essa semana. Foi hoje lá na loja, me deu um abraço. Falou que me ama, que vai acabar todo esse nosso sofrimento, que vai ser tudo diferente. Nossa, foi lindo hoje. Você merece tudo isso. Nós todos merecemos viver muito feliz. Com mais coragem para fazer os movimentos que a vida pede, que a nossa alma pede. A gente nasceu e a gente está aqui para protagonizar uma história de amor. E um amor que não é um amor romântico, de sacrifício. É um amor leve que flui, que acontece e que transborda. Você não tem noção de quanta alegria que você está me trazendo com essas informações que eu não sabia. E você é peça fundamental disso tudo. E assim, gente, é instrumento de mapeamento de uma realidade, né, Lu? Sim. Quantos dias tem que a gente fez a constelação? 2 semanas? Não tem? Hã? Foi dia 12, né? Foi outro dia. Dia 12. Tem já 10 aconteceu uma dias. revolução na minha casa, na minha vida. 10 dias que ela fez a constelação.
e destravou uma situação de 20 anos da vida dela que estava impactando de uma forma destrutiva na vida do filho dela. E ela vem contar isso aqui pra gente. E eu costumo dizer assim, quando eu comecei nesse processo de constelação, eu me sentia ainda muito assim, nossa, olha o meu trabalho. E hoje eu tenho tanta humildade, sabe? De sentir gratidão pela sua vida, gratidão pelo nosso encontro, de saber que eu fui um instrumento, que você estava pronta para isso. Eu consigo olhar para você desde o primeiro momento, porque a nossa conexão foi muito interessante, eu vou falar daqui a pouquinho como que foi. E me colocar nesse lugar de mediadora de um processo. Sim. De um processo de transformação. Hoje eu te apresentei para ela, mostrei o seu Instagram, né? Eu acho que ela, não sei se ela começou a te seguir. Foi uma maravilha. Foi lindo. Como que você olhou para ela e como que ela olhou para você? É indescritível. Eu até postei uma foto de nós duas no Instagram hoje, no WhatsApp, no Story. Foi lindo. Lindo. Ai, gente, por que as pessoas esperam, né? Por que as pessoas não valorizam esse momento de destravamento? Por que esperar? Por que esperar? 20 anos é muita coisa, né, Aline? Muita coisa. Muita vida, né? Barganhada. E o que eu achei, assim, o que mais me marcou na constelação foi a posição que eu me encontrava de vítima, né? E eu nunca fui vítima nessa história. Nunca fui vítima. Né? A constelação me fez enxergar isso, que eu nunca fui vítima dessa história. Na verdade, a vítima foi minha mãe. A minha mãe, porque eu não quis mais o amor dela. Aí eu paro e penso, né, o quanto ela sofreu esses 20 anos calada. E respeitando a minha vontade, né? E você viu que você teve que sofrer a dor semelhante. Exato. Para reconhecer o tamanho da dor dela. E tô sentindo o Estevão voltando para mim de novo. Eu sinto, você crê nisso? Eu sinto meu filho voltando para mim de novo. Sinto muito ele voltando para mim de novo. Não tem palavras para descrever. E aí eu quero falar como que ela chegou. Eu fiz um sorteio, não sei se as pessoas estão aqui acompanhando. Eu fiz um sorteio de uma constelação. E esse sorteio saiu o nome da Lu. E a gente marcou rápido, né? Acho que uma semana depois. Foi. E ela fez essa constelação. Então, essa história, né? Essa conexão toda, ela começou já de uma forma incrível, potente, autêntica, né? Especial, né? Muito especial, muito especial. Então, ela chegou pelo sorteio, que para mim foi muito importante, porque todas contribuíram ali, então teve uma troca muito significativa, né? Eu sorteei um atendimento e ela foi sorteada do atendimento. Atendi com muito amor, com muita entrega, como eu faço em todos os atendimentos. E tivemos aí, para nossa grata surpresa, esse encontro de duas pessoas que estavam prontas para se encontrar, que era eu e ela. E eu sempre digo nos meus atendimentos, eu sou 50% responsável, você é 50% responsável com o que você vai fazer dessas informações. E essas informações foram duras para ela, né? Que viveu a vida inteira ali nesse lugar de vítima, de que, minha mãe não fala comigo. Mas quem, na verdade, rompeu o laço foi a Lu. E ela conseguiu observar através da constelação. Por que, Aline? Como assim ela conseguiu observar através da constelação? Pensa num mapa da sua vida. E na constelação você consegue visualizar esse mapa. O que está prendendo, o que está travando, o que está impedindo a vida de fluir. Eu até coloquei essa metáfora para você. O rio flui de forma natural. Quando existe aquela roda d'água que potencializa a fluidez do rio, quando aquela roda está travada,
a vida não flui, acontece algum problema ali. Então a gente tirou essa travinha, né, Lu? Sim. Tiramos essa travinha e ó, com 10 dias temos aí muita coisa nova para ser vivida de uma forma muito profunda. A sua história é muito especial para mim. Do jeito que você sente que eu sou especial para você, eu sinto que você é para mim. Porque é isso que eu falei, eu sou grata por ter retornado com força, se fosse para atender só você. E eu sei que tem muita gente aí que precisa de alguém para ajudar a tirar essa travinha da roda, para viver plenamente, como você está vivendo e vai viver a cada dia mais. Com o pé no chão, conectada com a sua realidade, com a sua essência que é amor. Lu! Ai, meu Deus! Tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer, né? Foi. Não tem como negar, né? Não tem como. E não tem como explicar muito também, porque aquilo que você falou, como que foi o olhar de vocês? Indescritível. E o nosso encontro, tudo que aconteceu também, não tem como explicar muita coisa. É inexprimível mesmo, não tem como. Nem assim, se colocar no papel, eu não sei escrever. No momento da constelação, a sensação que eu tive é que, tipo assim, é como se eu estivesse numa ilha e de repente eu ficasse em cima dessa ilha, enxergando tudo lá embaixo. Aí abriu aquele horizonte, né? Caiu as escamas dos olhos e eu consegui enxergar tanta coisa. Nossa. Tanta coisa que mudou a minha vida, né? Mudou a minha história, né? E tá mudando a história do meu filho. E da sua mãe. Da minha mãe. É isso que eu falo. No atendimento, no final do atendimento, eu sempre pergunto como que a pessoa está se sentindo. E eu lembro que você falou, né? Tô me sentindo muito mais leve, né? E como você tá hoje, depois de tudo isso que aconteceu? Flutuando. Asas. O coração leve, né? Coração leve, a alma limpa. E com uma gratidão, sabe? Uma gratidão primeiramente a Deus que proporcionou esse nosso encontro, uma gratidão a você, gratidão a todos aqui da minha casa, né? Que assistiram o meu sofrimento, tiveram paciência comigo, né? Meus companheiros, meus filhos, todo mundo. Gratidão é a palavra de ordem, Aline. Gratidão, gratidão, gratidão. E quanto tempo que você estava vivendo essa dor? Com o seu filho? Com o meu filho, ele tá com 20 desde os 14. 6 anos. Sim. O semblante dele tá diferente. Ele tá todo diferente para melhor, é claro. Ai, gente! Cara, e hoje mesmo, no final, ele me abraçou, me carregou, porque ele é grandão, né? Do nada. Ele chegou do nada. Abraçou, sabe? E falou comigo assim, não, mãe, Jesus vai te abençoar, nós ainda vamos ser muito felizes, mãe. Falou com o Abraão, com o meu caçula, que ele vai voltar para a igreja, que ele tem certeza que ele vai voltar para a igreja ainda, sabe? Então, assim, nossa, quanto tempo que eu não via esse Estevão na minha frente. Eu tinha a sensação que eu tinha perdido a guerra, Aline. Era essa a sensação. E eu vou falar para você, no início do atendimento, né, que a gente não sabe o que vai acontecer ali no sentido de não ter muita informação e ficar ali com aquelas, né, com o que a gente precisa trabalhar, você não sabe muito para onde que a coisa vai caminhar. E aí você coloca os elementos que cada atendimento é único, é a sua história. Quando você coloca ali na constelação que as coisas começam a se relacionar de uma forma tão poderosa, tão cheia de informação, de luz mesmo, né? Para a história das pessoas, você se surpreende. Todo atendimento é assim. É uma surpresa. Uma surpresa. E que é uma surpresa que só adultos conseguem dar conta dela. Porque não é uma surpresa fácil, molinha. Não. Se fosse, já tinha ido na sua mãe. Sim. Se fosse, já tinha resolvido.
Então você precisou de uma condução, você precisou de um olhar, de uma direção para poder tomar e fazer esse movimento na sua vida. Exatamente. É mostrar o caminho das pedras, mas quem tem que pegar o caminho sou eu, né? Você Exato. não pode. Disse tudo. Eu estou Né? muito impactada com tudo, com você aqui nesse momento, com a sua história. Muito grata por ter feito parte disso. Eu faço parte da sua vida, você faz parte da minha vida. Sou muito grata por eu estar onde eu estou, vivendo a minha vida, que o tema é esse, né? Parece que eu não estou vivendo a minha vida. Eu sou grata por eu estar vivendo a minha vida e por você trazer esse relato de que você voltou a viver a sua vida. Amém. Do seu lugar de mãe, do seu lugar de filha. E é essa questão de reposicionamento, de força, de coragem. Porque é a partir disso que a gente pode compartilhar de forma assertiva com os nossos filhos, com a nossa mãe, com o nosso trabalho. Eu olho para mim, me acolho e me dou de uma forma mais positiva. Se eu não faço isso, coisa desanda. Eu quero te agradecer pela sua coragem, eu quero te agradecer por ter preenchido aquele formulário. Eu quero te agradecer por ter caminhado antes com a Miriam num processo que não é de constelação, mas tem muito autoconhecimento também. Tudo que você fez contribuiu para esses movimentos. E tudo que eu fiz também contribuiu por estar pronta para lidar de uma forma tão potente com a sua história. Com respeito, com humanidade e com amor que eu coloco no meu trabalho. Sistemicamente estamos ligadas agora. Sim. De uma forma linda. Nós somos. Quer falar alguma coisa pra gente fechar aqui? Eu quero te agradecer por tudo. Igual eu te falei, é gratidão, muita gratidão. E a única coisa que eu quero te dizer, que a vida não é bonitinha para todo mundo, não é para ninguém, né? Não é cor-de-rosa para ninguém. Os obstáculos sempre virão, mas nunca, nunca desista do que você faz. Porque o seu amor, a sua compaixão, a sua resiliência salva a vida. Então, quando tiver um obstáculo na sua frente, não olhe o tamanho do obstáculo. Passa ele. Porque tem muita gente precisando de você. Muita gente precisando de você. Você é um instrumento na mão de Deus. Pode ter certeza disso. E não deixa nada te fazer desistir, nem te parar. Nada. Obrigada, viu? Nós vamos encerrar assim, chorando. Mas é um choro gostoso, né? Um choro que lava, né? De dentro para fora, que Gostoso. confirma coisas que a gente já tem aqui no nosso coração. E pode deixar, tá? Eu faço esse compromisso com a minha vida. Amém. E Deixa com a vida nada. de todo mundo que passar por mim, que tiver essa coragem de dizer sim, tiver essa coragem de fazer essa troca, né? Obrigada, muito obrigada. Não tenho o que falar, eu tô sem palavras mesmo. Vamos fazer um print. Vamos. Você vai fazer daí? Vou. Fazer um coraçãozinho pra você. Oi. Pode ir? Um beijo, Lu. Vamos. Hã? Beijo. Faz o coração Beijo. de novo, falhou. Beijo. Deu? Quero Deu. agradecer a todas que estiveram aqui com a gente. Foi muito especial para mim. Vou trazer a Lu de novo, um outro momento marcado, mas eu acho que nada se compara ao que a gente viveu aqui também nesse momento. Tudo no nosso encontro foi diferente. Mais uma vez.
E se você quer fazer um movimento na sua vida, quer experimentar o poder da constelação, me chama no direct que a gente conversa. Tem atendimento individual, tem consultoria, tem um monte de coisa que vocês vão conseguir aproveitar melhor, né, essa vida e trazer mais potência para aquilo que você precisa canalizar energia verdadeira de vida. Um beijo, Lu, um beijo para todas. Beijo, beijo meninas.